Senhor presidente, boa tarde. Deputado Walter Tostas, de fato é um grande aliado aqui das nossas lutas, até porque o deputado Walter Tostas é uma pessoa com deficiência e, portanto, conhece na pele o que é pertencer a um grupo discriminado, difamado e alijado de direitos. Então, seria até estranho que o deputado não fosse solidário a essa luta. Agradeço bastante a sua solidariedade, deputado. Eu fiquei surpreso com a presença das pessoas nessa audiência, dessa audiência tão numerosa. Eu não vejo essa disposição quando se trata, por exemplo, das audiências que tratamos aqui de enfrentamento do trabalho escravo, do trabalho de criança e adolescente. Eu não vejo essa disposição das pessoas quando a gente está tratando da exploração sexual de crianças e adolescentes, quando tratamos o direito das pessoas com deficiências. Curioso que essas pessoas lotem essa audiência para tratar desse tema, né? Primeiro, já é um cristianismo bem seletivo, que se fica bastante solidário para umas questões e para outras não. Eu acho isso bastante interessante. Eu procurei, na plataforma Lattes do CNPq, que reúne, né, os currículos dos cientistas do país, as pessoas que têm uma produção científica, publicação, eu procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma Lattes. Gente, por favor. E aí eu fico me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Fico me perguntando qual é o propósito de convidar, ainda que psicólogo, um pastor. Está em jogo aqui derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é uma entidade que reúne diversos órgãos num fórum de discussão científica. Eu acho que esse critério minimamente deveria ser observado. Mas ele foi observado, o presidente do Conselho está aqui. Ok, eu falei das outras duas pessoas. Mas vamos lá. Por favor. Vamos, então, ao tema que interessa, que é a competência dessa casa para propor um PDC, né, um projeto de decreto da Câmara para sustar essa resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é isso que interessa aqui, a competência dessa casa para propor esse PDC. Aliás, é importante lembrar que esse PDC é proposto por um deputado que é delegado da Polícia Federal e pastor evangélico. E eu me pergunto, que interesse pode ter um delegado da Polícia Federal e pastor evangélico, desculpa, na Polícia Civil, um delegado da Polícia Civil, por favor. Um minuto, por favor. Por favor. Delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Militar, enfim, um delegado. Eu me pergunto qual pode ser o interesse de um delegado e pastor evangélico em sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia. Que interesse direto pode ter? E em nome de que interesses essa pessoa está propondo esse PDC? Essa é uma questão. Então, eu quero alertar para a inconstitucionalidade desse PDC, visto que o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, autoriza o Poder Legislativo a sustar apenas os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e dos limites de delegação legislativa. Nesse sentido, nós esclarecemos que, como Conselho Profissional não integra o Poder Executivo, nem mesmo a Administração Pública Federal, conforme recente decisão do STF, no mandato de segurança de número 26150/1, fica claro, portanto, que o PDC não tem legitimidade para sustar a resolução do Conselho. Além disso, esse PDC fere o princípio da laicidade do Estado. Ainda que se diga, nós vivemos num Estado que é laico, mas não é ateu. Não estou discutindo se o Estado é laico ou é ateu. O princípio da laicidade diz que o Estado não tem paixão religiosa. E visto que o autor desse PDC é pastor evangélico e responde aos interesses da sua igreja, assim como a dois membros dessa mesa, por favor, eu estou falando, visto que essas pessoas respondem a esses interesses, portanto, o Estado não pode se dirigir por paixão religiosa e aprovar esse PDC. Esse é um ponto a se levar em conta. Por favor. Me espanta. Por favor. Me espanta. Eu vou. Senhor presidente, eu vou ignorar, porque não merece. Por favor, deputado. Me espanta, por exemplo, a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas com essa pobreza intelectual e de informação prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico.
E aqui tem que ficar claro que em nenhum momento a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma dissintonia do ego com o desejo, o fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... fundamental, já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3.000 anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho, e não reforçar a vergonha, mesmo com casamentos aparentes e felicidade aparente, construída e sustentada por um discurso religioso. Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético. Ele fere a laicidade. Por fim, já para concluir, eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso cientificismo, os PhDs de Aracre apresentado aqui. Eu sou homossexual, assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. Muito bem. Muito bem. Só para